querendo fazer intercâmbio, mas já está com seus 50, 60 anos, às vezes 30 ou 40, e já está pensando, nossa, mas eu estou velho para isso, será que é o momento? Blá, 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 e as pessoas falam uma coisa de um lado, outras pessoas falam alguma coisa de outro. Você pensa que intercâmbio é para jovem, que talvez esse não seja o melhor momento da vida para você fazer, mas você tem o sonho? Fica calmo, vou te ajudar a organizar seu intercâmbio, te falar tudo sobre intercâmbio adulto, que não há nenhum bicho de 7 cabeças. Tem um programa para você e não está nada difícil de você fazer. Fica comigo que eu te explico com detalhe, passo a passo, quais as diferenças do intercâmbio adulto. Fica comigo. Fala galera do Intercâmbio Viagem, aqui Homero Carmona mais uma vez para falar sobre intercâmbio, para falar sobre viagem, para falar sobre ter essa experiência que vai mudar a vida de quem decidir fazer um intercâmbio, de quem decidir sair do país e começar a ver outras possibilidades fora aqui de terras tupiniquins, nem que seja por um tempinho. Bom, antes de qualquer coisa, se você quer saber mais sobre viagem, mais sobre intercâmbio, não esquece de se inscrever, não esquece de clicar no sininho para você saber sempre que tiver um novo vídeo aqui no canal do Intercâmbio Viagem. E outra coisa que eu pergunto é, como esse vídeo é sobre intercâmbio adulto e eu vou direto ao ponto, eu quero pedir para quem estiver assistindo o vídeo para deixar um comentário falando para onde pretende ir, por que vai fazer o intercâmbio, qual a sua idade. Essa é a principal pergunta aqui nesse vídeo sobre intercâmbio adulto. E vamos embora, vamos falar mais sobre intercâmbio e vamos direto ao ponto sobre intercâmbio adulto. Quais são as diferenças e por que isso está mais fácil do que você imaginava? Bom, a primeira coisa é, posso fazer intercâmbio em qualquer idade? Sim, pode fazer intercâmbio em qualquer idade. Esse negócio, a gente está acostumado ou aprendeu lá que intercâmbio era uma coisa de jovem, né? Primeiro com high school, depois com intercâmbio de inglês, e muito pensando nos intercambistas que vão realmente lá na época de faculdade, um pouco depois, que foi o meu caso, e acha que intercâmbio é a coisa para jovem. Muito longe disso, principalmente desde a minha época, na verdade, esse mito já vem caindo muito. Na época que eu estava na Irlanda, já faz mais de 10 anos, e tinha bastante gente lá com seus 30 e tantos anos de idade. Conheci, aí teve duas pessoas que eu fiz amizade lá, que já tinham seus 50 e tantos anos, que tinham aposentado aqui no Brasil, já tinha filho criado e resolveram ir juntas lá para a Irlanda para curtir seu intercâmbio. Então, a gente tem para dizer que isso não é algo novo, né? Porque eu vejo muito, cada vez mais, fala-se sobre isso, eu vejo as agências falando de pacotes específicos para pessoas acima de idade X, pacotes para pessoas específicas acima de idade Y, mas no fim das contas, assim, a qualquer momento, qualquer um poderia ter feito um intercâmbio. Basicamente, fazer um intercâmbio é fazer um curso no exterior. Então, na década de 70, a pessoa podia fazer já um intercâmbio no exterior de um idioma, por exemplo, e com qualquer idade, né? Basicamente era pegar as malas e ir para lá. Hoje existe um pouco mais de organização em cima disso, mas qualquer pessoa pode fazer um intercâmbio em qualquer idade, né? Você tem, de fato, um motivo para não fazer o seu intercâmbio por conta da sua idade, né? Então, por exemplo, eu falo isso porque eu vejo pessoas dando motivos reais, tem motivos reais, então, putz, eu tenho um filho pequeno a ponto de que ele depende de mim, né? Ou seja, estou amamentando, ele está numa situação que ele ainda depende de mim, né? Eu tenho uma pessoa doente, né? Eu tenho realmente uma limitação financeira. Isso são motivos reais pelo qual você não vai fazer o intercâmbio naquela data, naquele momento que você tá, né? Agora, se você colocar a culpa na idade, né? Ah, eu já tenho mais de 30, eu já tenho mais de 60 e por isso não posso fazer o intercâmbio, aí, na verdade, a gente pode estar buscando só uma desculpa honesta, que pode ser, por exemplo, o mercado de trabalho, que pode ser uma preocupação, mas no fim das contas é uma desculpa honesta, e principalmente porque você não precisa fazer um intercâmbio de um ano, ficar muito tempo fora. Você pode fazer um intercâmbio durante as férias, né? Por exemplo, fazer um intercâmbio de um mês, ou eventualmente fazer um intercâmbio de 15 dias, se for o caso, né? Então, realmente, o fato de você trabalhar e etc. não é uma limitação para você fazer o seu intercâmbio, né? Para você deixar de fazer o seu intercâmbio. Então, se pergunte muito, né? Se você você tem um motivo real que, em função da sua idade ou das pessoas que estão ao seu redor, para fazer esse intercâmbio, ou se realmente você está muito escutando coisas do dia a dia, mentiras que a gente constrói dentro da nossa cabeça aí pela sociedade que a gente está, bobagens que a gente escuta de pessoas que eventualmente
são invejosos dentro daquele contexto ou que são medrosos, que não têm a coragem de sair da zona de conforto para fazer seu intercâmbio, né? Então, a questão da idade para o intercâmbio, para mim, tem muito mais a ver com medos que nos são impostos do que alguma limitação real. E vamos lá para a questão prática, né? Qual que é a diferença de um programa de intercâmbio para jovem, digamos assim, e para pessoas acima de 30 anos? Vamos colocar esse número, que é um número que eu tenho visto bastante no mercado, acima de 30 anos, né? A diferença real é que, assim, para quem quer fazer intercâmbio abaixo de 18 anos, você tem alguns programas específicos, muito específicos, né? Então, fazer um high school, né, que é fazer um ensino médio nos Estados Unidos, então você passa lá um ano. Lá você tem programas de au pair, ou programas de babysitting, né, de cuidar de criança. Você tem programas de férias específico, que são para adolescentes, que você tem questões de visto, por exemplo, de autorização para sair do país, de ter um responsável legal residente no país que pode te acolher, né? E esse residente normalmente é por exemplo, no caso de high school, tem uma família, se for para os Estados Unidos, uma família americana que recebe a criança lá e que se torna responsável legal por essa criança lá. E quando você é adulto, né, a partir dos 18 anos, não existe nada disso. Você é maior, responsável por todas as suas atitudes dentro do Brasil e fora do Brasil. Alguns países, até os 21, você não pode beber, outros você pode beber, e daí você tem responsabilidade legal sobre isso também. Então, assim, o que muda basicamente é que se você for menor de idade, você vai ter autorização dos pais, vai ter que ter alguma burocracia a mais para você ir. Se você é maior de idade, no fim das contas, você vai fazer um curso de inglês fora do país. Então, o que você precisa fazer é comprar um curso no exterior. Você precisa comprar as passagens e comprar a estadia, dentro do contexto que você decidiu. Se você vai fazer um intercâmbio de um mês, existem algumas regrinhas específicas para o intercâmbio de um mês. Então, aliás, para alguns cursos de um mês, na verdade, você nem tem muita regra. Você vai comprar o curso, você vai comprar a passagem, você vai com muitos países, você vai com passaporte mesmo, você nem precisa de um visto de turista, isso principalmente para a Europa, né? Você não precisa de um visto de estudante, desculpa, você vai com o seu visto de turista, você vai lá para a Europa, estuda e volta, né? Então não tem, é muito similar com um pacote de férias, né? Com a diferença que você tem que comprar um curso que normalmente você compra ainda no Brasil, porque acaba sendo mais fácil e às vezes até mais barato você comprar com uma agência de intercâmbio, né? Uma outra diferença importante é se você é adulto, e daí não importa se você tem 18 ou se você tem 118, tá? Se você sendo adulto, você pode fazer um intercâmbio de longa duração. E esse intercâmbio de longa duração com acesso a trabalho, que quando você é menor de idade, existem limitações nesse tipo de autorização para trabalho. Agora, se você for estudar na Irlanda, por exemplo, né, que você tem lá o curso de 6 meses, que te dá direito, um curso de 6 meses te dá direito a 8 meses de estadia no país pelo visto, e você pode trabalhar durante esse período, você só pode fazer isso sendo maior de idade, né? Então, seja com 18, seja com 118 anos, você vai poder fazer esse tipo de intercâmbio. Talvez vai mudar alguma coisa, se você for acima de certa idade, o preço do seu seguro-saúde vai ser um pouco mais caro. Existem seguros específicos para maiores de 60, 70 anos de idade. Mas, na prática, você vai poder contratar um curso de inglês, você vai poder trabalhar em qualquer lugar que qualquer outra pessoa vai trabalhar. Então, não existe uma limitação específica para quem tem mais de 20, para quem tem mais de 30 ou quem tem mais de 100 anos para fazer aquele intercâmbio. O que acontece é que alguns programas, quando você vai ver uma propaganda que fala, principalmente para intercâmbio acima de 50 anos, né? 40, 50 anos, um pouco as pessoas estão numa fase diferente da vida, muitas vezes as pessoas já esperam um pouco mais de conforto, querem fazer esse intercâmbio junto a um programa de férias, eventualmente vai levar alguém da família junto, vai levar um filho, vai levar o marido, alguma coisa nesse sentido. E daí por isso eles já têm, as agências têm preparado pacotes que incluem, olha, tem um quarto de casal, tem um quarto para você ficar com seu filho, tem um programa de estudo para você e tem um programa de estudo para o seu filho, para vocês ficarem um mês juntos dentro no país e aproveitar junto. Ou então tem pacotes de turismo durante os fins de semana para uma maior conveniência das pessoas que não querem
ficar se preocupando com ficar organizando, ficar correndo atrás das coisas enquanto estiver no país. Então tem essas diferenças são também opcionais. Então você pode ter 80 anos e estar fazer o curso, fazer um curso de longa duração na Irlanda, por exemplo, de 8 meses, e chegar lá e ir atrás das coisas da mesma maneira que uma pessoa de 18 anos vai chegar lá, ou uma de 25, ou uma de 35 vai chegar lá e vai ter que correr atrás de moradia, vai ter que procurar, se precisar de uma fonte de receita para pagar as contas do dia a dia, vai procurar um emprego e vai ter que fazer isso por conta, como qualquer outra situação, né? Em termos de valores, né? Daí, obviamente, que esses cursos que eu falei que tem adaptações, ele vai ter um custo diferente. Se não, para dar o exemplo, um curso de um mês no exterior, você vai pagar aí, você vai gastar ao todo com passagem, curso, gastos no local, estadia, alimentação, por volta de 12 a 15 mil reais. Esse é um custo médio para você ir para, basicamente, América do Norte, Europa e África do Sul. Se você vai para a Oceania, talvez seja um pouco mais caro, principalmente por conta da passagem, mas basicamente com esse valor de 12 a 15, 16 mil reais, você consegue fazer um curso no exterior com tudo pago, com tudo incluído. Uma parte está paga, outra parte são os custos que você vai ter lá no dia a dia. E para você trabalhar e estudar fora do Brasil, o lugar mais barato para você fazer isso hoje é a Irlanda. Você vai gastar por volta de 28 mil reais, entre ter o curso desses 6 meses que eu comentei, com direito a ficar 8 meses, já com os 3 mil euros que você precisa para se manter nos primeiros momentos, com a estadia das 2 primeiras semanas e com o seguro. Então esse é um valor aproximado para você ter de referência aí para fazer um intercâmbio ou de um mês, ou para fazer um intercâmbio de 6, 8 meses, aí no caso da Irlanda. E obviamente que o céu é o limite, né? Você pode ter cursos, tem um diretor lá da empresa que eu trabalho, o cara foi fazer um curso de inglês fora do país. Obviamente que o curso que ele foi fazer, ele seria diferente do que eu vou fazer, porque ele tem, talvez a empresa esteja pagando, ou talvez ele possa, pela condição social dele, ele vai conseguir pagar um curso melhor, mas independente do tipo e do valor do curso, né, você vai ter esse valor aí mínimo de 12 mil e pouco para pagar, ou você pode pegar um curso de um mês que você vai gastar 30, 40 mil reais, e daí vai, obviamente, depender da sua disponibilidade financeira, né? Bom, esse aqui eu já falei um pouco dessas questões aí financeiras, das diferenças, mostrando que basicamente a diferença é pouca ou quase nenhuma, principalmente se você estiver falando de intercâmbio jovem, acima de 18, né? Para menor de idade, tem as suas situações específicas, não é com isso que eu quero comparar, né? E tem um intercâmbio também que é de graduação, que daí também é um intercâmbio de graduação também, de novo, se você tem 18 anos ou se você tem 118 anos, você vai ter que cumprir saber a língua local, você vai ter que fazer um teste, seguir as regras de teste do local para entrar na faculdade e seguir a vida, né? Então não tem também diferença para esses outros tipos de curso, né? Então esse aqui era uma questão importante aí. Eu acho que um tema para eu fechar esse vídeo é falar sobre expectativas e maturidade para lidar com elas, e que daí, quando eu falo de um intercâmbio acima de 30, 50, de 70 anos, o que a gente espera, o que a gente entende é que a pessoa que está fazendo o intercâmbio, ele está numa outra fase de vida, talvez ele já tenha casado, talvez já tenha filhos, talvez já tenha uma carreira, já tenha uma condição financeira diferente, e ela mesma está pagando pelo seu curso, e daí tem algumas situações, e daí eu posso citar algumas situações, né? Uma foi esse que eu comentei, né? A gente tem esse medo, por conta da condição social do Brasil, de maneira geral, de ficar fora do mercado de trabalho durante um tempo, né? E pode acontecer, né? Vai acontecer. Se você decidir fazer um intercâmbio mais longo, você vai acabar se desligando aqui da empresa que você trabalha no Brasil, ou dos afazeres que você tem aqui no Brasil, se não for algo que você pode fazer remoto. E daí, quando você voltar, vai ter um tempo de você realmente voltar, né? Para a vida profissional, ou então para os trabalhos que você tinha ali, seja de seu trabalho autônomo, né? Então esse é um medo, um receio que é relevante, mas ele não deveria impedir de você fazer o intercâmbio. Se o seu medo é muito grande, vale a pena você pegar e fazer um curso de mais curta duração, que você vai ser encaixado dentro de um período de férias. Se você está mais seguro, mais tranquilo em relação a isso, tem uma estabilidade financeira, daí não tem problema, daí você vai lá e vai fazer esse seu intercâmbio nos moldes que você desejar,
e daí você, como adulto que vai tomar as decisões e fazer o intercâmbio com a leveza que você tem que ter para aproveitar o melhor dessa experiência, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma amiga minha, que eu acho que apesar de ela já ter seus 30 e tantos anos, quando ela foi, eu acho que ela foi com a expectativa um pouco de assim, vou viver a festa, vou voltar a ter meus 18 anos. Me parecia um pouco me parece um pouco essa expectativa, né? E daí, eu acho que quando ela chegou lá, ela teve, você vai ter todos os tipos de pessoas dentro do intercâmbio, morando no local, sejam pessoas de outros países, sejam pessoas do Brasil mesmo, e você vai interagir com elas, né? E daí, assim, ela disse que não aproveitou o intercâmbio como ela gostaria, que ela não gostou da experiência como um todo, etc., que achou que não foi válido para ela em termos de experiência, foi muito válido em termos de aprender o idioma e tudo mais, teve uma vivência, mas ela não falava com aquilo com entusiasmo que eu via as pessoas falando. Mas para mim, era tudo uma questão de expectativa. Ela foi com uma expectativa de festa e tudo mais, só que ela já não é mais a menininha e talvez ela já não tivesse na mesma expectativa, na mesma vivência que outras pessoas estavam dentro do intercâmbio. Então você tem que saber o que esperar lá nesse contexto, né? Outra coisa quando eu fiz o intercâmbio, né, teve uma menina que trabalhava comigo lá sendo garçonete dentro de eventos, eu era garçom também, e eu lembro de falar com ela, eu sempre dou esse exemplo. Ela estava para vencer o curso dela, e na época era um período de um ano, né? E ela tinha dinheiro ou para renovar e para ficar mais um ano, ou para poder voltar para o Brasil, né? Para aproveitar férias e tal, e voltar para o Brasil. Então ela se colocou nessa situação. Mas o plano inicial dela era passar um ano para aprender o idioma. Só que quando ela chegou lá, ao contrário da outra menina que eu comentei, ela se viu lá, um monte de festa e tudo mais, e tem disponibilidade de festa, vai ter sempre gente dando festa, né? E ela se perdeu um pouco em tentar ganhar dinheiro, trabalhando, indo em festa, e acabou não aproveitando e aprendendo inglês. Então, dentro do um ano que ela estava lá, ela não estava satisfeita com o nível do idioma que ela estava. Ao mesmo tempo, ela estava morrendo de saudade da família, era uma pessoa super família, e ela não sabia o que fazer. Então, o que tem que tomar cuidado aí, em termos de expectativas, né? Saber dosar esse tipo de coisa e saber o que você está preparado para lidar dentro dessa viagem aí, né? Essa distância da família e assim por diante, e saber priorizar as coisas no longo prazo. Porque quando você está dentro de um contexto muito diferente do seu dia a dia, que é o intercâmbio, a facilidade que tem de você perder o foco é enorme, assim, é enorme. Realmente eu vi muita gente que ia lá com um propósito e de repente tinha desvirtuado completamente, né? Ia lá pela experiência de vida ou ia lá para aprender o inglês, de repente estava lá trabalhando para ganhar dinheiro. Então, eu acho que quando você faz isso numa etapa mais avançada na sua vida, talvez você tenha que tomar essa decisão e cuidar um pouco mais da disciplina, né? E outra se você pretende fazer o intercâmbio para depois se mudar para o país, né? O intercâmbio é um caminho que permite você fazer isso, né? Então, se você vai para lá, você pode conhecer pessoas do local, você pode começar a trabalhar, inclusive, numa empresa dentro da sua área de expertise lá no país que você está querendo ir e arrumar o seu caminho para realmente estabelecer vida no país, né? Trabalhar legalmente, conseguir o visto ou o passaporte de residente no país e assim por diante. Então, isso é possível através do intercâmbio, né? Então, só digo que alguns anos atrás, ou uma década atrás, ou 15 anos atrás, a facilidade que se tinha para ir lá e conseguir fazer dinheiro e conseguir ficar fazendo visto atrás de visto de estudante e ficar no país e depois até que um dia você se tornava residente, era mais fácil do que hoje em dia, né? Hoje tem um pouco mais de restrições, mas se você está realmente pensando em fazer intercâmbio como caminho para se mudar, eu digo, se planeje, estude realmente os caminhos de passaporte e visto que você tem para se tornar um residente no país e faça tudo dentro da lei. Eu acho que daí não posso falar nada diferente aí, cada um tem a sua consciência. Mas é isso, é saber regular qual que é a sua expectativa e ter maturidade para lidar com ela, ter disciplina para lidar com ela. Fora isso, se você tem 20, 30, 40, 70 anos, vá lá, quer fazer seu intercâmbio? Vá lá, aproveite o máximo dessa experiência, que ela é realmente
enriquecedora demais, ela é insubstituível, esse é, é o termo que eu sempre uso. Não existe nada igual ao intercâmbio, né? Então vá lá, faça seu intercâmbio, aprenda o que você quer aprender, o idioma, estudar qualquer gastronomia, o que quer que seja que é o seu intercâmbio, faça o curso, aproveite, independente da idade que você tenha, ajuste ao seu momento de vida, embarque, faça o curso, aproveite, volte para o Brasil, se sua intenção for voltar, e compartilhe com todo mundo, porque com certeza você vai ter muita história bacana para contar, assim como eu tenho desde quando eu vim lá da Irlanda e continuo compartilhando, porque realmente é o que eu tenho paixão de fazer, que é viajar e conhecer coisas diferentes e dizer para todo mundo que isso faz diferença na nossa vida, porque a gente passa a ver a vida e as pessoas de uma maneira muito diferente. Bom, espero que tenha ajudado, que esse vídeo sobre intercâmbio adulto, intercâmbio acima de 50, enfim, acima de 30, acima da idade que quiser que seja, que tenha te ajudado, te inspirado e te esclarecido as dúvidas para você realmente poder partir para o seu intercâmbio logo. Muito obrigado, dá o seu like se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, quantos anos você tem, para onde você quer fazer o intercâmbio, o que você quer estudar. Deixa aqui, mande sua pergunta que também vou responder o máximo e o mais rápido possível aí que eu puder. Vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado, vejo vocês também na sala de embarque. Abraço!